Olá! No Nesp Notícias desta quarta-feira, a gente fala sobre um projeto que pode dar início a uma das maiores obras já feitas em Bauru. Anel ferroviário pode custar até R$ 1 bilhão. Além dos benefícios econômicos, o anel ferroviário pode trazer mais segurança para os moradores. Aumenta o consumo de peixe no Brasil. Maior quantidade e mais variedade. Nos últimos anos, o brasileiro tem ampliado o cardápio de pescados. Nesta semana, os moradores de São José do Rio Preto presenciaram um grave acidente envolvendo trens. Uma composição descarrilhou quando passava por um bairro residencial e atingiu diversas casas. 8 pessoas morreram. Acidentes como esse já aconteceram em Bauru. Há menos de um mês, uma menina de 11 anos foi atingida por um trem e perdeu uma perna. Para evitar esse tipo de ocorrência, a Bauru deve ganhar uma grande obra ferroviária nos próximos anos. A ideia é que os trens de carga possam contornar a cidade e ficar bem longe das casas. Pare, olhe, escute. Em vários pontos da cidade, esses cuidados são fundamentais para se evitar acidentes. Isso porque linhas de trem atravessam a cidade e cruzam importantes ruas e avenidas. No total, o trecho urbano da ferrovia tem 25,6 quilômetros de extensão. Uma das linhas vem de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e entra na cidade pela zona oeste. Outras duas vêm do leste do estado e passam pelas zonas leste e sul da cidade. Todas se encontram no centro. A Rua Antônio Alves é um dos 4 pontos onde a passagem fica no mesmo nível que a rua. O trânsito é intenso e a velocidade tem que ser reduzida. Por esses trilhos passa parte da produção brasileira de grãos, soja, minério de ferro e combustível. O destino é principalmente o Porto de Santos. Nos próximos anos, a expectativa é de que a quantidade de carga aumente. O investimento neste tipo de transporte deve crescer, principalmente na região centro-sudeste do país, que inclui o estado de São Paulo. Por conta disso, a empresa que administra as linhas apresentou um projeto que cria um anel ferroviário em Bauru. São 4 propostas de trajeto. Em uma delas, o anel circularia toda a cidade. Em uma outra opção, o anel contornaria integralmente a Zona Sul. Nas outras duas, o anel cobriria a Zona Norte e parte da Zona Sul. O custo está estimado entre 800 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para o prefeito Rodrigo Agostinho, as obras são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Nós estamos indo para Brasília negociar a possibilidade de incluir essa obra dentro do PAC. É uma obra importante porque vai desafogar, de certa forma, o transporte ferroviário e, de certa forma, também desafogar o trânsito da cidade. Existe uma previsão do aumento do transporte de cargas no estado de São Paulo, da ordem de 2.700%. É uma situação muito complicada que pode parar a cidade. Então, agora nós temos o projeto e agora temos que ir atrás do recurso. Além dos benefícios econômicos, o anel ferroviário pode trazer mais segurança para os moradores. Aqui na Vila Falcão, os trilhos passam bem pertinho das casas. Nenhum muro ou cerca separa uma coisa da outra. Um verdadeiro risco para os moradores. Eu espero sempre passar, que eles param, quebra, fica aqui, bem no horário assim das crianças, que vai para a escola, fica difícil, né? Fica difícil circular aqui pelo bairro. Fica difícil. Fica horas e horas parado. E a gente tem que dar a volta lá, por lá, subir. Mas os trilhos não devem sumir totalmente de Bauru. A prefeitura pretende criar uma nova modalidade de transporte na cidade, seguindo o mesmo traçado, mas com novos trilhos. Os trilhos, a gente vai estar discutindo uma proposta de utilização deles para o transporte de passageiros dentro da cidade. Então a ideia é discutir a implantação de um possível VLT, um veículo leve sobre trilhos dentro da cidade. Os trilhos atuais não dá para manter, esses trilhos não são seguros a ponto da gente garantir o transporte de passageiros, mas a gente pode usar a mesma localização atual dos trilhos, né? Enfim, o mesmo traçado para a implantação do VLT. Atenção motoristas, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, um novo semáforo começa a operar em Bauru.
O equipamento foi instalado pela Endurbe no cruzamento da Avenida Comendador José da Silva Marta com a Rua Professor Luiz Braga. Agentes de fiscalização de trânsito estarão no local para auxiliar no fluxo de veículos e orientar os motoristas. No último dia 1º de novembro, outro semáforo havia sido instalado pela Endurbe na mesma avenida, na altura do cruzamento com a Rua Floriano Peixoto. Com os semáforos, a Endurbe finaliza as intervenções viárias da Comendador, iniciadas em setembro, quando foi implantado o sentido único de direção em diversas ruas da região. O Bauru Basquete entra em quadra daqui a pouco, às 9 da noite, pela semifinal da Liga Sul-Americana. O jogo será realizado em Montevidéu, no Uruguai, contra o Aguada, time da casa. Quem vencer disputa a final da competição na sexta-feira contra o ganhador da partida entre Brasília e Boca Juniors, da Argentina. Em entrevista concedida à Bauru Basquete TV, o armador Léo Taylor diz que o objetivo dos bauruenses é conquistar o título. Se tudo der certo, a gente quer estar na final, sexta-feira, e voltar para Bauru com o título de Sul-Americano. Mas vamos ter muito trabalho para fazer lá. E vamos ver o que vai acontecer. O Bauru Basquete não tem nenhum desfalque para o jogo de hoje. Todas as partidas desta fase serão disputadas na capital uruguaia. Em 2000, o time foi vice-campeão sul-americano. Ainda hoje a gente fala sobre trabalho escravo com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Luiz Henrique Rafael. E logo depois do intervalo... Brasileiros estão colocando mais peixe no cardápio. Voltamos já! Começa na próxima segunda-feira a eleição para o Conselho do Município de Bauru. O órgão vai participar de decisões relacionadas ao planejamento e desenvolvimento urbano da cidade. A criação do Conselho vem atender a uma exigência do Estatuto da Cidade. O órgão será composto por 33 membros, divididos entre poder público, entidades de classe, universidades e pessoas da comunidade. As eleições vão do dia 2 ao dia 5 de dezembro. Os interessados em se candidatar ao Conselho devem seguir o cronograma das votações, conforme o bairro onde moram. É possível acessar esse cronograma no site da Prefeitura. A gente fala agora de alimentação. O cardápio das famílias brasileiras tem ficado cada vez mais variado. A carne vermelha ainda é o prato principal, mas o peixe ganhou espaço nos últimos anos. A cesta de compras da Dona Antônia está quase cheia. Falta só o filé de peixe, que toda semana está na mesa dela. Não falta na mesa da senhora? Não, toda semana eu levo. É frito, assado, sashimi. O consumo de peixes no Brasil cresceu 23% entre 2009 e 2011. Os dados são do Boletim Estatístico do Ministério da Pesca e Aquicultura. Hoje, o brasileiro consome quase 12 quilos por ano, o que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Nesta rede de supermercados em Bauru, as vendas cresceram 40% nos últimos 3 anos. Hoje, eles comercializam 60 toneladas por mês. Pescado hoje vende o ano todo, não é mais aquela cultura de vender pescado só na época da quaresma, não. Pescado vende o ano todo. Inclusive vende-se muito peixe agora no Natal. Bacalhau vende-se muito agora no Natal. Então o consumidor está com costumes, hábitos de cultura diferente. Maior quantidade e mais variedade. Nos últimos anos, o brasileiro tem ampliado o cardápio de pescados. E até alguns mais caros, como o salmão, têm aparecido com mais frequência na mesa. Nesta peixaria, o salmão chileno custa R$ 44,00 o quilo. Apesar do preço, ele é um dos preferidos dos clientes. O pessoal começou a comer mais. Deu uma caidinha de preço, mas muito pouca. Mas devido ao ômega 3 que tem nele e na sardinha, então a procura está sendo maior. Trocar a carne vermelha pela branca tem várias vantagens. Ele é rico em proteínas de alto valor biológico, é baixo em teor de gordura, tá? É muito bom, é rico em ômega 3, que é bom para diminuir o colesterol, tá? Prevenir o controle da pressão arterial. A digestão é muito mais rápida, tá? E prevenir doenças cardiovasculares. Mas de nada adianta colocar mais peixe na mesa se ele for sempre frito. Sem dúvida, ele assado, grelhado, cozido, frito muito de vez em quando. Porque aí vai acumular muito mais gordura, o que seria bom o peixe já não se torna tão bom assim. Tudo bem, é bom evitar frituras, mas
Parece que o brasileiro já reservou um lugar para os peixes na alimentação, seja do jeito que for. Lá na casa do senhor, geralmente assim, que peixe que vocês comem, como que prepara, como que é? Lá a gente gosta de tudo quanto é peixe. Lá eu vou falar para você, é do pior até o melhor. Agora a gente fala do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Os detalhes estão no mapa. Chove em pontos isolados em praticamente todo o estado de São Paulo, menos na região oeste. Essa tendência prevalece amanhã. São esperadas pancadas principalmente no período da tarde em todas as regiões, com exceção do extremo oeste. Em Bauru não deve chover hoje, mas nesta quinta há grandes chances de termos pancadas no fim do dia. Agora a umidade do ar é de 48%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. Hoje a temperatura ficou em 30 graus. Amanhã deve fazer ainda mais calor. A previsão é de que chegue a 34 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos não deve passar dos 33 graus. O Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru participa amanhã do Novembro Azul, campanha que tem por objetivo alertar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Das 8 horas da manhã até o meio-dia, o ambulatório vai realizar a coleta de sangue em homens com idade a partir dos 45 anos para medir o nível de PSA. Este exame é usado como complemento para o diagnóstico da doença, mas como a gente já disse ontem aqui no Nesp Notícias, ele não substitui o exame de toque. O ambulatório fica na Rua Rubens Arruda, quadra 7, ao lado do Pronto-Socorro Central. Os pacientes devem levar documentos pessoais e o cartão do SUS. E a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo liberou mais de 12 milhões de reais para reforçar a estrutura dos postos de saúde de 62 cidades da região de Bauru. A verba será liberada em 3 etapas, com a primeira parcela prevista para dezembro. As outras 2 só serão pagas no ano que vem, caso as cidades apresentem documentos que provem o início e a conclusão das obras. O dinheiro deve ser usado para a compra de equipamentos imobiliários. No próximo bloco, o nosso assunto é o combate ao trabalho escravo. Voltamos já! Bauru recebeu ontem e hoje o simpósio A Atuação Articulada no Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo, Perspectivas, Consequências e Desafios. O evento foi realizado aqui em comemoração aos 12 anos do Ministério Público do Trabalho na cidade. Teve a participação de profissionais do meio jurídico, da área de segurança, além de sindicalistas e representantes da Pastoral da Terra. Para se ter uma ideia da urgência desse tema, a Fundação Walk Free divulgou um estudo no mês passado que apontou a existência de até 220 mil pessoas em condição de escravidão no Brasil. Nós conversamos sobre o assunto com o coordenador da Procuradoria de Bauru, Luiz Henrique Rafael. Nós temos no Brasil uma situação de que a abolição da escravatura ocorreu em 1888, mas ela não acabou definitivamente. Tanto que a legislação cita hoje não o trabalhador escravizado, mas o trabalhador em condição análoga de escravo. Por quê? Porque a escravidão, em tese, ela foi abolida. Então nós temos situações análogas de escravo. E hoje, o país que é a 6ª economia do mundo, o país que está crescendo, uma economia globalizada, existem novas formas de escravidão. Não é aquela escravidão clássica da pessoa presa, algemada ou acorrentada. É uma nova forma de escravidão, a escravidão que cerceia o direito de ir e vir, a escravidão que endivida o trabalhador, que se apropria do salário. São vários fatores que configuram a nova escravidão, a escravidão moderna. Aqui no interior do estado, doutor Luiz, as propriedades rurais são o setor que mais empregam a mão de obra escrava? As principais ocorrências de trabalho escravo ocorrem nas propriedades rurais. São Paulo, que significa 30% da economia do país, concentra a maior frente do agronegócio. Não em extensão territorial, mas em concentração de investimentos. Então nós temos aqui lavouras de cana-de-açúcar, usinas, plantações de laranja, de café. Então o agronegócio de São Paulo é a mola propulsora da economia. Então ela atrai muito a mão de obra de imigrantes, trabalhadores que vêm do Nordeste principalmente, que estão passando por crises, por exemplo, a seca do Nordeste, que não tem emprego, então o trabalhador vem em busca do emprego. E esse emprego é na zona rural. E exatamente na zona rural que concentra os maiores casos de trabalho escravo no nosso estado.
trabalhadores que vêm para cá com uma promessa de ganho, eles vêm com uma expectativa de morar bem, de ganhar bem, de trabalhar em condições boas, mas isso não se concretiza. Realmente é nas propriedades rurais que isso acontece. E quais outros setores empregam mão de obra análoga à escravidão? Além do agronegócio, é um setor que está crescendo muito, que está em alta há muitos anos, é a construção civil. E até os empresários reclamam que não tem mão de obra qualificada no estado de São Paulo. Daí a necessidade de importar, de trazer trabalhadores de outras regiões. Então a construção civil, principalmente aquelas grandes obras que são financiadas por verbas públicas, como Minha Casa Minha Vida, o Programa Habitacional Paulista do CDHU, são obras que são licitadas, são terceirizadas, e essas empresas terceirizadas que trazem um trabalhador em condições irregulares. E quando esses trabalhadores chegam aqui, o que eles encontram? Eles não têm um salário, por exemplo? Esse fenômeno que a gente chama de aliciamento, o trabalhador é trazido do estado de origem com uma determinada promessa. Ele chega aqui endividado com a viagem. Ele já fica devendo a viagem para o gato, a alimentação. Ele entra num imóvel alugado, já fica devendo o primeiro aluguel. Alguns casos ele tem que pagar para usar o ônibus, para ir para o trabalho. Ele acaba pagando para usar o galão de água, o equipamento de proteção. Então ele já começa endividado. No primeiro, segundo pagamento dele está praticamente comprometido. E ele se endivida aqui para sobreviver. Ele faz compra no supermercado e ele ainda tem a obrigação de mandar o dinheiro para a sua família no estado de origem. Essa é a grande problemática. Doutor Luiz, e vocês estão vindo de um evento que discute exatamente isso, como reprimir a mão de obra escrava. Queria saber quais são as conclusões que vocês tiraram desse evento aqui em Bauru. Exatamente. O objetivo desse simpósio que foi realizado em Bauru, e é um simpósio de âmbito nacional, foi discutir com a sociedade, dentro do próprio Ministério Público, com os advogados, com os policiais, fiscais do trabalho, formas de erradicar o trabalho escravo no Brasil, formas de diminuir essas ocorrências. Então, cada um trouxe a sua experiência, as ações que ele entrou, as blitz que foram feitas, como que foi solucionado determinado caso no Pará, outro em São Paulo, outro aqui no interior. Então nós discutimos formas de melhorar a situação do trabalhador e quem sabe um dia erradicar essa chaga que mancha o nome do Brasil, que é o trabalho escravo. Na sua visão, é preciso mais rigidez na nossa legislação ou ela já é suficiente? A legislação é boa. O Código Penal foi mudado em 2003, houve uma alteração do artigo 149 que definia o trabalho escravo. E essa definição foi ampliada. Então hoje, várias formas de exploração do trabalhador configuram condição análoga de escravo. A primeira delas, o trabalho degradante, o trabalho exaustivo, o excesso de trabalho, as condições precárias, falta de equipamento de segurança, o transporte irregular, o alojamento irregular, tudo isso configura o trabalho degradante. Então, nós não precisamos chegar ao ponto do trabalhador ficar preso, acorrentado e levar uma chicotada. Hoje nós não podemos admitir que o trabalhador seja pressionado no trabalho, ameaçado no trabalho, fique sem direito ao total do seu salário. Isso é uma forma de escravidão. A legislação, então, é boa. Há uma deficiência hoje do próprio Estado brasileiro em aparelhar os órgãos que têm a incumbência de erradicar o trabalho escravo. Faltam fiscais do trabalho, faltam procuradores do trabalho, falta estrutura para que a lei seja efetivamente cumprida. E quais são as punições previstas pela nossa legislação? Bom, primeiro, a legislação penal pune com pena de 2 a 8 anos aquele que praticar o trabalho escravo. Essa é a punição mais pesada, mais forte. E multa também, mas a multa aí é pela incidência penal. Nós, do Ministério Público, quando nós postulamos o combate ao trabalho escravo na Justiça, nós entendemos que o trabalhador que foi exposto a uma situação de escravidão, ele sofreu uma lesão moral, uma lesão na sua honra. Ele foi vítima de uma extorsão, de uma exploração. Então, a nossa postulação é que seja paga uma indenização em dinheiro. A gente chama de indenização por danos morais. É uma indenização pecuniária forte, que é um meio não só de resgatar o trabalhador, mas também de punir o empresário, aquele que tipifica, aquele que pratica a exploração do trabalho escravo. A gente muda de assunto e fala agora de um programa cultural para hoje à noite. O CD Mar Vermelho, da banda Universo Elegante, é a trilha sonora das quartas musicais do Sesc. A apresentação marca o lançamento deste novo trabalho. Eu não vejo nada, desde a Dude até o Bebê Batatas, que possa
Liderado pelo compositor e vocalista Luiz Paulo Domingues, o grupo aposta em um rock and roll cheio de influências dos anos 60, 70 e 80. Que eu tenho nos lugares onde eu vou. Só sinto que essa anomalia é referente ao estado da sua mente, de gente diferente, que não se importa, não se toca e não entende que a Mercedes prateada é um carro surpreendente. E olha, quem acompanha música autoral em Bauru pode esperar também canções da banda Norman Bates e os Corações Alados, grupo do qual o Luiz Paulo fazia parte. O show do Universo Elegante começa às 9 da noite no Sesc. A entrada é de graça. O Nesp Notícias desta quarta fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Eu não aguento mais, que babaca que vota no Maluf. Não entende que é uma coisa irracional, que mesmo estudada pelo Papa e a Cátedra da USP, não chegam a uma conclusão formal. Só sei que